Olá, meus amigos. Obrigado por acessarem o canal Segredos da Mente e participarem do programa Perguntas e Respostas. Hoje são 14 de abril de 2020. Vamos dar início aos trabalhos respondendo as perguntas. Primeira pergunta. Fábio, partindo do pressuposto de que Deus não é vingativo, como podemos entender e aceitar a dor e o sofrimento de bilhões de seres humanos que vivem passando fome, são mutilados pelas guerras e acometidos de doenças diversas? Excelente pergunta. E ela me permite dizer o seguinte: realmente Deus não é vingativo. Então, ele não é responsável por essa dor e por esse sofrimento de bilhões de pessoas. O universo, seja o plano espiritual e o plano terreno, ele tem normas, ele tem regras, ele tem leis. Significa que a coisa não está solta. E fica mais difícil para nós seres humanos entender este processo. Porque toda a nossa visão, todo o nosso entendimento e compreensão está limitado a essa experiência no plano da Terra. Então, quais são as nossas verdades, como esse sistema funciona, e nós não conseguimos alcançar o plano superior, que é o plano espiritual. Como que esse plano espiritual funciona, quais são as regras desse sistema espiritual. Então, essa é a grande dificuldade. Inclusive, é a grande dificuldade de entendermos como que é a própria energia divina, o Criador. Como isto acontece. Perguntas tais como essa é que mostra claramente que a gente vivencia uma situação na condição de seres humanos, mas temos dificuldade de entender por que as coisas acontecem aqui. Então precisa de um esclarecimento maior, entender, estudar como funciona o plano terreno dentro de um contexto de evolução espiritual e estudar e entender como funciona o plano espiritual, também dentro de um contexto de evolução espiritual. Porque existe evolução da alma dentro do contexto terreno, mas também existe evolução da alma dentro do contexto espiritual. Então veja bem, no momento em que você consegue entender, você vai chegar à conclusão que o que está acontecendo aqui agora e sempre aconteceu é de responsabilidade única de cada ser humano. Se você vivencia uma determinada situação de dor e sofrimento, não foi porque Deus impôs isso a você como um castigo. É que você mesmo nos impôs isso a você quando de sua vivência no plano espiritual. Eu já disse a vocês, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Isso precisa ficar claro. A nossa essência não é humana. Humana é matéria. Isso acaba, isso termina. Agora, este momento que nós passamos aqui, não importa o tempo que passamos como seres humanos, mas o que passamos aqui vai nos permitir continuar o processo evolutivo. Ou seja, você adquiriu experiência, vivências e foi capaz de superar todas essas dificuldades no plano terreno que você não conseguiria vivenciar no plano espiritual. Por isso que o plano terreno existe. A alma precisa vivenciar essa experiência. Alguns terão uma experiência muito doída, muito sofrida, outros não. Mas cada caso é um caso.
É isso que precisa ficar claro. No momento oportuno, nós vamos ter que aprofundar nesse nível de conhecimento mais detalhadamente, para que você possa ter uma visão que eu chamo de visão sistêmica, universal. Saber exatamente como o universo funciona, tanto na dimensão da matéria, quanto na dimensão espiritual. Ok? Partindo então para a segunda pergunta, Fábio, sabemos que menos de 5% da população mundial detém 95% de toda a riqueza. Condição essa que gera fome e miséria. Como se posiciona Deus nesse contexto de injustiça? Essa pergunta praticamente é uma continuidade da primeira, mas nos permite dizer também o seguinte: 95% de toda a riqueza está nas mãos de pouco menos de 5% de pessoas. Aí, a primeira leitura que a gente faz, mas isso é injusto. Ok, numa primeira leitura é injusto. Mas será que dentro de uma visão ampla, universal, não quer dizer que isso seja injusto dentro do contexto humano, mas dentro de um contexto espiritual, universal, é necessário. Veja bem, imagine você colocando uma pessoa num estado de dor e sofrimento, de pobreza intensa. Imagine a mesma pessoa sendo colocada numa situação onde ela tem abundância, fartura e poder e muito dinheiro. A pergunta é: será que esta pessoa, na primeira condição, ela teria o mesmo comportamento quando ela se ela vivenciasse a segunda condição, com muito poder, dinheiro, abundância? É isso que precisa ser analisado. No momento em que esta pessoa vivencia a dor, o sofrimento e pobreza e a falta de tudo e doenças, ela vai vivenciar situações que vão provocar ou permitir que ela tenha ódio, rancor, raiva, ela quer vingança. Mas o fato dela vivenciar a segunda situação com abundância, será que ela teria também ódio, rancor, raiva e vingança? Isso acontece. Tem pessoas que vivem numa abundância, com todos os recursos, e o que desperta nessas pessoas é raiva, vingança, é usura, ou seja, não tem limite. Imagine então essa pessoa vivenciando a primeira situação. É isso que tem que ser avaliado e tem que ser analisado. É a questão comportamental, é a questão relacional. Como você, ser espiritual, se comporta, como você reage em situações diversas, em situações que vai provocar a dor e o sofrimento ou não vai provocar a dor e o sofrimento em você. Como você se comporta? É isso que está sendo avaliado. Se você, na primeira situação, mesmo sofrendo com ódio e tendo ódio, rancor, raiva, eu te pergunto, você evoluiu? Claro que não. Na segunda situação, você com abundância, fartura e tudo a seu dispor, mas agindo com ódio, rancor e raiva, você evoluiu? Claro que não. Então, é isso que está sendo avaliado, mas não é pelo Criador, é por você mesmo. Ok? Partindo então para a terceira pergunta, Fábio, em caso de gêmeos siameses,
cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, como por exemplo, somente um fígado, somente um coração ou somente 2 rins? Existe ali 2 almas distintas ou somente uma? Ok. Os gêmeos siameses, vamos deixar isso claro. Quando eu estou falando de gêmeos siameses, a origem da palavra siameses vem do século passado, que nasceram, isso há bastante tempo, os gêmeos no Sião, e que eles estavam colados. Mas imagine isso há 100 anos atrás. A dificuldade de, inclusive, até de recursos médicos para fazer essa separação. Ok? Mas esses 2 gêmeos, ou seja, 2 cabeças, 2 corpos, mas estavam conectados com alguns outros órgãos que eram comuns. São 2 almas ali, são distintas, nesse caso específico, sim. Cada um deles tem uma alma. Cada um deles vivencia uma experiência. Por que são 2 almas? Porque dentro de um contexto agora de fisiologia, de como que a coisa acontece, da alma, o acoplamento da alma no corpo humano, porque isso acontece. Então há um acoplamento, há um momento desse acoplamento, ele ocorre justamente numa região do cérebro. Então, pegando aqui, o elemento A acoplou no cérebro A. O elemento B acoplou no cérebro B. E esta conexão se dá através da glândula pineal, porque cada cérebro tem a sua glândula pineal. Significa, então, que a conexão da alma ou do espírito, não importa que você queira denominar, se dá através da glândula pineal. Tá claro isso? Então, havendo 2 glândulas pineal, 2 seres espirituais, 2 almas vão vivenciar a experiência. Tá claro? Bem, agradeço a participação de todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!